Fala pessoal, hoje estamos aqui com esse vídeo mais que especial para o Dia Internacional das Mulheres. Fica comigo, tenho certeza que vão gostar. Mulheres notáveis da Bíblia. Primeiro, Joquebede. A mãe de Moisés é uma das personagens mais importantes do Antigo Testamento. Ela era uma descendente da tribo de Levi. Quando Moisés nasceu, o faraó do Egito havia ordenado que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos. Joquebede, no entanto, não estava disposta a permitir que seu filho fosse morto. Então, ela o escondeu em um cesto de junco e o colocou no rio Nilo, onde ele foi encontrado pela filha de Faraó. A filha do Faraó se afeiçoou ao bebê e o adotou como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Moisés. No entanto, antes de entregar o bebê à filha de Faraó, Joquebede o amamentou e cuidou nos primeiros meses. Eu vejo o sofrimento de uma mãe tendo que se afastar de seu filho. A diferença era a fé na vida de Joquebede. Ela sabia que Deus tinha um propósito e que ele estava cuidando de tudo. Segundo, Miriam. Miriam, ela foi a irmã mais velha de Moisés e quando ele nasceu, ela teve um papel importante em sua sobrevivência. Miriam acompanhou o cesto à distância, observando o que acontecia com o irmão. Imagine o medo que ela deve ter sentido naquele momento, o medo de que o bebê fosse descoberto pelos guardas egípcios ou até mesmo se afogasse no Nilo. Mas em seu coração ardia a mesma fé do coração de sua mãe. A filha do faraó encontrou o cesto e decidiu adotar o bebê como seu próprio filho. Mas Miriam não se afastou do irmão, ela se aproximou da filha do faraó e ofereceu-se para encontrar uma mulher hebreia para amamentar o bebê. A filha do faraó concordou e Miriam trouxe a própria mãe de Moisés para cuidar dele nos primeiros meses de sua vida. A coragem de Miriam em acompanhar Moisés no cesto, mesmo sabendo que ela estava colocando sua própria vida em risco, é um feito notável e inspirador. Ela é um exemplo de amor e devoção não apenas à sua própria família, mas também ao povo de Deus, e a sua história continua a inspirar e a emocionar pessoas até hoje. Terceiro, Raabe. Raabe é outra personagem notável e importante do Antigo Testamento. Ela era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó, uma das primeiras cidades que os israelitas conquistaram a caminho da Terra Prometida. Quando os dois espias que Josué havia enviado para Jericó foram descobertos, Raabe os escondeu. Sabia que Deus ajudaria os israelitas a lutar contra a cidade. Raabe, no entanto, não os entregou aos soldados do rei de Jericó, como poderia ter feito. Em vez disso, ela os escondeu em seu telhado e os ajudou a escapar. Ela disse aos espiões israelitas que sabia que o Deus dos israelitas era o verdadeiro Deus. Ela pediu aos espiões que poupassem a vida dela e de sua família quando a cidade fosse conquistada. E eles concordaram. A coragem de Raabe em ajudar os espiões israelitas, mesmo sabendo que poderia colocar sua própria vida em risco, ela é um exemplo de como a coragem e a fé em Deus podem fazer a diferença na vida das pessoas e na história de uma nação. Quando os israelitas conquistaram Jericó, eles cumpriram com sua promessa de poupar a vida de Raabe e de sua família. Eles a levaram para viver com os hebreus e Raabe se tornou parte da comunidade hebraica. Ela se casou com um israelita e teve um filho chamado Boaz, que mais tarde se tornaria bisavô do rei Davi, um dos mais importantes reis de Israel. A história de Raabe é uma prova que a fé em Deus e a coragem de fazer a coisa certa, mesmo em circunstâncias difíceis, podem mudar o curso da história e fazer parte da linhagem dos heróis bíblicos. A inclusão de Raabe na genealogia de Davi mostra que Deus escolheu incluir até mesmo uma mulher estrangeira e ex-prostituta em sua história redentora. Isso mostra que não importa quem você é ou de onde você vem, se você tem fé e coragem, Deus pode usar a sua vida para cumprir os seus propósitos, abençoar e abençoar a outros. Quarto, Ruth. Ruth é uma das personagens mais cativantes da Bíblia, conhecida por sua fé e fidelidade a Deus. Ela é a protagonista do livro de Ruth, um dos livros do Antigo Testamento. Ruth era uma mulher moabita que se casou com um homem hebreu chamado Malom. Quando Malom e seu irmão Quilom morreu, deixando viúva Ruth e Ofra.
Noemi decidiu voltar para sua terra natal, Belém, em Judá, e Ruth insistiu em acompanhá-la, mesmo que isso significasse deixar para trás tudo que conhecia em Moabe. Ao chegar em Belém, Ruth se tornou uma colhedora de espigas no campo de um homem chamado Boaz, que era parente próximo de Noemi. Boaz mostrou bondade e generosidade a Ruth, permitindo que ela colhesse mais espiga do que ela normalmente teria direito, instruindo seus servos a protegê-la e tratá-la com respeito. A fidelidade de Ruth a Noemi e sua fé em Deus são notáveis em seu discurso famoso: "Não me insista para que te abandones e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Boaz acabou se apaixonando por Ruth, eles se casaram e Ruth tornou parte da linhagem de Jesus Cristo, sendo listada em sua genealogia como uma das ancestrais. A história de Ruth a transforma em uma das mulheres notáveis da Bíblia, mostrando como Deus pode usar uma pessoa comum e aparentemente insignificante para cumprir os seus propósitos. A fé e a lealdade de Ruth a Deus e a sua sogra Noemi a levaram a uma nova vida em Belém, aonde encontrou amor, casamento e um lugar de honra na história redentora de Deus. Quinto, Esther. Esther é uma das heroínas mais famosas da Bíblia, conhecida por sua beleza, inteligência e coragem. Ela é protagonista do livro de Esther, um dos livros do Antigo Testamento. A história de Esther toma um rumo dramático quando o primeiro-ministro do rei, Amã, planeja destruir todos os judeus do reino. Mordecai pediu a ajuda de Esther para interceder junto ao rei em nome do seu povo. No entanto, Esther sabia que se ela se aproximasse do rei sem ser convidada, ela correria o risco de ser condenada à morte. Esther tomou coragem e decidiu arriscar a sua vida, pedindo a Deus por orientação, jejuando por 3 dias antes de abordar o rei. Esther foi bem-sucedida em seu plano e conseguiu convencer o rei a salvar os judeus de Amã. Amã foi executado e Esther e Mordecai foram honrados pelo rei. A história de Esther é uma lição inspiradora de coragem e confiança em Deus, mostrando como devemos confiar em Deus. Esther se mostrou uma líder inteligente e astuta, usando a sua posição privilegiada como rainha para interceder em nome de seu povo. Sua história é um testemunho do poder de Deus de trabalhar através de indivíduos corajosos e fiéis para cumprir os seus propósitos redentores. Por isso, Esther é uma mulher notável da Bíblia. Sexto, Ana. Ana é um personagem do Antigo Testamento conhecida por sua fé e devoção a Deus. Ela é mais conhecida como a mãe do profeta Samuel. Ana era casada com um homem chamado Eucana, mas ela não conseguia ter filhos. Isso a deixava muito triste e ela chorava e jejuava constantemente orando a Deus para lhe conceder um filho. Ela prometeu que se Deus lhe desse um filho, ela o consagraria ao serviço de Deus por toda a vida. Finalmente, Deus ouviu a oração de Ana e ela engravidou. Quando seu filho Samuel nasceu, Ana cumpriu sua promessa e o dedicou a Deus, entregando-o para ser criado pelo sacerdote Eli no templo. A história de Ana é um exemplo inspirador de fé e devoção a Deus. Mesmo em meio à sua tristeza e frustração por não ter filho, ela confiou em Deus e continuou a orar e a buscar a sua vontade. Sua oração sincera e perseverante foi respondida, e ela se tornou mãe de um grande profeta de Deus. A história de Ana também se destaca a importância da dedicação a Deus. Ana cumpriu sua promessa e entregou seu filho Samuel para servir a Deus no templo, permitindo que ele crescesse em um ambiente santo e tornasse um líder espiritual importante para seu povo. Em resumo, a história de Ana é um testemunho de fé, da devoção e da confiança em Deus. Ela é uma inspiração para todos nós, mostrando-nos que, mesmo em momentos difíceis, podemos confiar em Deus e buscar a sua vontade com sinceridade e perseverança. 7. E não podíamos deixar também de falarmos de Maria, mãe de Jesus. Certamente merece ser mencionada na lista das mulheres mais notáveis da Bíblia. Maria foi uma jovem judia que vivia em Nazaré,
quando o anjo Gabriel apareceu para ela, anunciando que ela seria a mãe do Filho de Deus. Maria estava disposta a aceitar a vontade de Deus, mesmo que isso significasse enfrentar o escárnio e a rejeição da sociedade. Maria deu à luz a Jesus em Belém e o criou com amor e devoção. Ela acompanhou Jesus em seu ministério. Ela estava presente na crucificação de Jesus, testemunhando o sofrimento e a morte de seu filho. Maria é um exemplo notável de humildade e fé. Ela confiou em Deus e aceitou a missão que lhe foi dada, mesmo que isso a colocasse em uma posição difícil e incerta. Ela permaneceu firme em sua fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela foi recompensada por Deus por sua fidelidade e obediência. Por todas essas razões, Maria é uma das mulheres mais notáveis da história. Um exemplo de fé e devoção, o amor incondicional. Ela é um modelo inspirador para todas as mulheres, mostrando-nos que podemos enfrentar qualquer desafio com a ajuda de Deus e que o amor de uma mãe é uma das forças mais poderosas no mundo. Terminamos aqui mais esse vídeo e hoje com esse tema especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Um abraço, fiquem com Deus.